Olá, meus amigos, que Deus, o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, venha iluminar o entendimento de cada um de nós, para que cada um de nós saibamos ou saiba fazer a sua escolha de acordo com a vontade de Deus. Que Deus venha iluminar o seu entendimento, minha amiga, meu amigo. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse que o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então as pessoas são incrédulas porque o diabo tem cegado os seus entendimentos. Então você fala, você ensina, você orienta, você dá o melhor de si para os seus filhos, mas ainda assim eles não entendem, eles procuram fazer aquilo que lhes agrada. Eles abrem mão dos seus conhecimentos, dos conhecimentos dos pais, da experiência dos pais. Eles não querem dar ouvidos aos pais, eles querem dar ouvidos às concupiscências de seus próprios corações. E por isso colhem os frutos amargos da vida. E depois culpam os seus pais por terem uma vida desgraçada, digamos assim. Essa é a realidade. Então, que o Espírito Santo venha remover esse espírito de desentendimento para que todos venham entender perfeitamente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Jesus disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para condenar. Jesus não veio para condenar ninguém. E os servos dele, tampouco são enviados para condenar as pessoas, mas para salvá-las. É o que Jesus falou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós temos tentado aqui, levando as pessoas uma consciência do que é verdadeiro e do que é falso, para que aqueles que são verdadeiros ou que gostam da verdade, embora estejam vivendo na mentira, vivendo no erro, ainda assim carregam dentro de si o desejo de conhecer a verdade e viver nessa verdade. Porque muitas pessoas, mas muita gente mesmo neste mundo, que vive enlameado, enterrado no pecado, tem dentro de si um coração sincero, quer a coisa certa, mas por conta das circunstâncias e por não conhecerem a verdade, essas pessoas acabam se enterrando cada vez mais na sua vida pecaminosa. Mas Deus conhece aqueles que são sinceros e Ele chama essas pessoas. É o que está escrito. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas imprestáveis, os desprezados. Ele escolheu os pecadores. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Então, Deus, quer salvar as pessoas, embora elas estejam enterradas no pecado, Deus estende a mão para todas elas. Mas é necessário que se leve a palavra da verdade, a palavra da vida, para todos. Aqueles que são sinceros vão abraçar a palavra e vão colocá-la em prática. E aqueles que não são, aqueles que gostam mesmo do pecado, têm consciência de que estão fazendo coisa errada. Eu não quero nem saber. Eu quero saber de hoje, quero saber de amanhã. Pois é, aqueles que infelizmente pensam apenas nesse mundo são condenados, infelizmente. Jesus disse: Deus, meu Pai, enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que nesse versículo Jesus fala mundo, a palavra mundo, 3 vezes, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, ele está focando todo mundo, todas as pessoas, sem distinção, sem exceção. Mas depende de cada pessoa deste mundo. Quem crê nele, disse Jesus, quem crê no Filho de Deus, quem crê no Filho de Deus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Aí fica uma pergunta, quer dizer que eu estou no pecado, já estou condenado, não tem jeito para mim? Não, tem jeito para você sim. Já está condenado hoje, agora, neste momento, enquanto você não crê no Filho de Deus. Mas quando você vier a crer, você sai daquela lista dos condenados e entra na lista dos absolvidos, dos salvos. Mas isso você tem que escolher, você tem que fazer essa escolha. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Isto é, enquanto a pessoa não crê em Jesus, ela já está condenada. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja só, minha amiga e meu caro amigo, presta atenção. Quem crê em Jesus agora é salvo agora. Quem não crê nele agora já está condenado e vai colher os frutos dessa condenação. Qual é a condenação? Que condenação é esta? Vamos ver agora. Jesus diz assim: e a condenação é esta. 2 pontos, um em cima e outro embaixo. A condenação é esta, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer dizer, porque suas atitudes eram más, suas escolhas eram más. Então, repito, e a condenação é esta. Jesus diz que é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Isso é palavra forte. As palavras que Jesus fala, todas elas são fortíssimas. E tem que se dar atenção. Quando ele fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, quer dizer o seguinte, que as pessoas
preferiram as trevas do que a luz. É isso. Ah, não, eu prefiro as trevas. É isso. Por isso, amaram mais as trevas do que a luz. Há pessoas que odeiam ouvir falar de Jesus. Há pessoas que odeiam falar do Evangelho. Há pessoas que odeiam mesmo a pregação do Evangelho. Por isso também odeio os pregadores do Evangelho. E graças a Deus por ser odiado por essas pessoas, porque isso significa que eu sou mensageiro de Deus, mensageiro da luz. Por isso nos odeiam. Então, há quem faça trabalho de bruxaria, feitiçaria, magia, para me matar. Eu rio, sabe por quê? Porque, coitados, eles estão tão enterrados nas trevas que elas não conseguem ver nem um pingo diante dos seus olhos. Um sinalzinho diante dos seus olhos. Eles estão muito entrevados. Não conseguem ver nada. Porque quem está na luz vive na luz. E as trevas jamais podem apagar a luz. A não ser que a pessoa que viva na luz vire as costas para a luz e prefira as trevas. Então, amiga e amigo, aliás, hoje, por falar em luz e trevas, você que está me ouvindo nesse momento e que está enterrado na maldição da depressão, você que gosta do escuro, da escuridão, você gosta de ficar no quarto escuro, você não gosta do dia, porque o dia brilha, é luz, você gosta da noite. Então você quer ficar de noite, viver à noite, na escuridão, 24 horas por dia. Por quê? Porque você está oprimido por um espírito opressor, uma força maligna que faz você amar as trevas. Isso é um sinal de que você está precisando de ajuda. E o remédio, ou os remédios, a medicina, a ciência, não tem remédio para curar uma depressão, porque a depressão é um problema espiritual, estritamente espiritual. E é fácil de se resolver esse problema. Nós colocamos testemunhos, postamos ontem, e vamos postar hoje mais testemunhos, e amanhã vou postar mais testemunhos de pessoas que foram deprimidas, que viviam nas trevas, mas a luz raiou para elas. E elas hoje estão vivendo uma vida nova, uma vida perfeitamente nova. Isso é o poder de Deus, não é o poder da Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a esperteza, a inteligência da nossa parte, nada disso. Isso é o poder de Deus. A pessoa que vive nas trevas, que gosta das trevas, essa não tem jeito, porque ela gosta das trevas. Mas a pessoa que vive nas trevas por força das circunstâncias, por exemplo, no caso de uma depressão, então essa pessoa está precisando de ajuda. Então, se você faz parte do corpo de obreiros, pastores, ou mesmo de membros da Igreja Universal, faça uma gentileza, faça um favor para Deus e para si mesmo, porque quando você ajuda alguém, você abençoa a si próprio. Olha só, leve uma pessoa, você conhece uma pessoa que está vivendo na depressão, força a barra, leve-a até a igreja hoje. Coitada, ela não tem pernas para ir lá, ela não tem olhos para ver o caminho, ela não tem entendimento para ver que Deus veio para salvá-la. Então você seja um anjo, uma anja, digamos assim, para levar alguém hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, porque hoje em todo o mundo, todas as igrejas universal do Reino de Deus estarão trabalhando, lutando pelos deprimidos, os depressivos,
os que estão nas trevas. E hoje haverá muita salvação, porque Deus está buscando aqueles que querem conhecer a verdade, que querem ver a luz, que querem ser salvos. Então, faça essa gentileza. Mas, voltando aqui à nossa palavra, a palavra de Deus, e Jesus disse, e a condenação é esta. Vamos ver qual é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. As suas obras não sejam reprovadas, porque quando a luz bate, então as trevas se dissipam para aqueles que são sinceros e querem sair do sufoco das trevas. Mas aqueles que vivem e gostam das trevas não querem saber da luz porque gostam das trevas. Não, eu estou gostando, eu quero, é isso aí que eu quero. O que a gente vai fazer? O que Deus pode fazer para uma pessoa dessa? Você ora, você clama, você pede, meu Deus, mas eu quero salvar meu filho, mas o que eu posso fazer? Ele não quer. Ele não quer. Veja que o texto sagrado diz claramente, não erreis. O Espírito Santo diz, não erreis. Erreis em quê? Na escolha. Nas escolhas. Não erreis. Quando você faz um casamento, um mau casamento, você se arrebenta, é ou não é? Então não pode errar no casamento, não pode errar em nada. Tem que viver com a luz do Espírito Santo para conduzir as escolhas certas. Então ele diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, zombar. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Aí você pergunta, mas bispo, como é que uma pessoa pode ser condenada se ela está possuída por uma força maligna? Se ela está cega, é verdade, como é que pode? Mas se essa pessoa vive na cegueira, está vivendo no erro, nas trevas, porque não teve chance de conhecer a verdade, não sabe que é a verdade, e Deus conhece o coração dessas pessoas e sabe quem quer, quem ama a verdade e quem ama a mentira. Aqueles que amam a verdade, então Deus dá chance. Foi o que aconteceu comigo, Ele me deu a chance. Ele dá a chance para você, amiga, que ama a verdade, que ama o que é certo, gosta das coisas certas, justas, corretas. Né? Você não gosta da sujeira, não é? Ninguém... Bom, eu penso, a não ser os porcos, né? Mas quem é que em sã consciência gosta da sujeira? Não, todo mundo gosta, de estar limpo, não é? Tomar um banho, botar uma roupa limpa, cheirosinha. É ou não é? As pessoas não gostam disso? Você não gosta disso? Pois é. A justiça é isso, é coisa limpa, é luz, é vida, é prazer, é alegria. E sem má consciência. E é isso que Deus quer para todos nós. O que é certo, o que é justo. Então, aqueles que, embora estejam enterrados nas trevas, mas Deus conhece o coração deles. Então, aqueles que são sinceros e querem a verdade, puxa vida, eu estou nas trevas porque eu não conheço a luz, não sei o que é luz. Eu estou na mentira porque eu não sei o que é verdade. Eu estou na sujeira porque eu não sei o que é ser limpo. Então, essas pessoas estão lá porque não conhecem o que é certo. E Deus vê esse tipo de gente, envia anjos para salvá-lo, para trazê-los à liberdade.
Isso aconteceu comigo e aconteceu com tantas pessoas que têm chegado na Igreja Universal. Muita gente tem mudado de vida, como da água para o vinho. O testemunho da Ana Lúcia e tantos outros que você vai ver hoje e amanhã são testemunhos claríssimos, evidentíssimos, como que eu diria, claríssimos, verdadeiríssimos. E não há como contestar. Essas pessoas podem ser analisadas por psicólogos, analistas, para ver se elas são fanáticas mesmo, se elas são ignorantes. Vai ver, porque são pessoas que têm até formação intelectual, pessoas que pensam, que raciocinam, mas pelas suas próprias forças, pela sua sabedoria, não conseguiram se salvar. A medicina não pôde ajudar, só mesmo o poder de Deus. Elas tiveram que optar, escolher a luz. E Jesus salvou. E elas estão aí para dar o testemunho, para mostrar que Deus é o mesmo. O que ele foi ontem, ele é hoje e o será para sempre. Então, amiga, Deus é justo, perfeitamente justo. Então, ele não se deixa escarnecer, não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, isso é uma questão pessoal, todos têm essa consciência, não é? Você tem consciência do que é certo, você tem consciência do que é errado. Você tem consciência do que é santo, você também tem consciência do que é pecaminoso. Você tem consciência do que é justo e do que é injusto. Então, está aí. Quando a pessoa escolhe a injustiça, ela vai colher os frutos dessa injustiça. E essa é a condenação. Deus condena aqueles que, embora tenham consciência de que estão vivendo no pecado, mas gostam dele. E não querem vir para a luz porque gostam do pecado. Se enlameiam no pecado. Mas depois, quando estão sozinhas, elas estão caídas, tristes, vazias, choram, e vão para o chuveiro e começam a se lavar e se esfregar, tentando tirar a sujeira da alma com água e sabão. Não tem jeito. A sujeira da alma só sai quando há arrependimento, quando a pessoa reconhece que é pecador. Eu reconheço que eu tenho vivido assim porque, infelizmente, eu sei que eu estou errado, mas eu quero sair disso. Então, essa pessoa tem chance de ser salva, porque Jesus veio justamente para pessoas assim, que querem a salvação. Ele é a luz que ilumina aqueles que querem a luz. Estão nas trevas, mas querem a luz. Jesus se revela para essas pessoas, aleluia. Então, minha amiga, meu amigo, então vamos entrar nesse mutirão e levar alguém que esteja vivendo na depressão, na escuridão e quer sair. Não gosta disso. Tá bom? Mas não esqueça desse texto, é muito bacana isso. Jesus falando, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele não pode torcer a vontade das pessoas do mundo, porque elas é que têm que fazer a escolha. Deus é tão bom, tão justo, tão perfeito, que ele nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência e a rebeldia. E a gente escolhe.
Você que escolhe o seu futuro, o seu destino, a sua eternidade, minha amiga, meu amigo. É você que escolhe. Não é seu pai, sua mãe, nem a sua religião. Não é ninguém, só você pode escolher o futuro da sua alma. Mais ninguém. Para mim, só eu podia fazer a escolha. Ninguém podia fazer essa escolha por mim. E assim é Deus. Deus nos deu o privilégio de escolher entre seguir a luz ou andar nas trevas. Aqueles que estão vivendo nas trevas, por conta da ignorância, falta de conhecimento, de discernimento, falta de luz, então Deus estende a mão para salvá-los. E eles vão ser salvos. Mas aqueles que gostam das trevas, têm prazer nas trevas, embora que o prazer que eles têm nas trevas é só um pouquinho. É só um pouquinho. É como você comer alguma coisa saborosa, deliciosa, só é gostoso enquanto está na sua boca. Passa pela garganta, acabou, já era. O prazer já foi embora. É ou não é? Por exemplo, eu tomei um cafezinho agora, ainda há pouco. Puxa vida, mas que delícia. Mas era uma delícia, um prazer, até aqui, ó, no gogó. Desceu, passou do gogó, já não tem mais prazer. Você já observou isso? O prazer é assim, é rápido. É num abrir e fechar de olhos. Mas as pessoas não atentam para isso. Que os prazeres que o pecado deste mundo, o pecado, dá é apenas por um momento. Logo em seguida vem o desprazer, vem a colheita, porque tudo o que nós semeamos, isso também vamos colher. Isso é justo, isso é correto, porque semeamos. Eu não posso querer plantar arroz e querendo colher feijão. Não tem jeito. Se eu quero colher feijão, eu vou ter que plantar feijão. Então, minha amiga, se você quer colher o bem, você tem que plantar o que é bem, o que é bom. A obediência à palavra de Deus é o ápice de tudo. Coloque a palavra de Deus como instrumento da sua escolha, da sua vida, do seu futuro, da sua alma. Você vai colher uma vida abençoada. É como diz o salmista. Ele disse que feliz, olha só, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, Deus, o tudo não está mais, e te irá bem, falei, te irá bem. E diz mais, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A roda, aos lados da tua casa. Quer dizer, onde quer que for na casa, numa janela vai ter lá frutas, vai ter uva. E os teus filhos como rebentos da oliveira. A oliveira representa o Espírito Santo, então eles vão ser filhos de Deus. Então, amiga e amigo, Deus tem promessas 1000 para nós, mas nós temos que fazer escolha. Se a gente realmente quer que essas promessas se cumpram na nossa vida, quando nós optamos, escolhemos, não, eu não quero mais as trevas, eu não quero mais viver nessa vida de erro, eu não quero mais fazer isso que eu tenho feito, eu sei que eu tenho consciência do que eu tenho feito, que é errado, agora eu vou virar as costas para isso, eu vou andar de acordo com a palavra de Deus. Você vai ver, você vai ter uma vida que vem glorificar a Deus, que vem santificar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Que Deus abençoe a todos. Então hoje, não se esqueça, é o dia
de o dia que nós fazemos um mutirão em favor das pessoas deprimidas. E você é o nosso convidado para participar deste mutirão, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.